Boa tarde. Desde o começo a gente tem tentado aqui na empresa passar uma mensagem de otimismo e deixar de fora o lado político dessa situação toda do coronavírus. Só que hoje o governador Dória prorrogou mais uma vez, agora não por 15 dias, mas por 23 dias contados a partir de hoje, ou seja, até o dia 10 de maio, que por acaso é exatamente o Dia das Mães, uma data importantíssima para o comércio. Pode ser o último prego no caixão aí de várias lojas e, portanto, também da indústria. A escolha dessa data parece para mim ser uma tentativa de criar mais caos político do que uma preocupação verdadeira do seu governador com a saúde de todos nós. Ele ainda por cima teve a coragem de elogiar Supremo Tribunal Federal, Câmara dos Deputados, Senado e mais um bando de político safado e corrupto, investigado por corrupção, vamos colocar dessa maneira, e falar mais um monte de outra barbaridade que foi um desprazer de assistir. Até aqui a gente tem brigado para segurar os postos de trabalho, a gente tem tentado garantir emprego e renda, tem tentado fazer a nossa parte, tem tentado ajudar a sociedade, tem tentado ajudar a Santa Casa, Amaral Carvalho, mas infelizmente eu tenho que dizer que está ficando difícil, se não insustentável, por conta do que aconteceu e está acontecendo. A gente vai eventualmente ter que tomar medidas que a gente vai ser obrigado e a contragosto eventualmente a fazer para que a gente não falte com os nossos compromissos. O dinheiro está saindo e o dinheiro não está entrando. Por conta dessa quarentena, a economia vai continuar fechada, muitos de nós vão continuar em casa e os nossos direitos fundamentais, a liberdade, os direitos mais invioláveis e básicos, escritos em pedra na nossa Constituição, estão sendo atacados, frontalmente atacados. A gente já viu isso aqui em alguns vídeos de WhatsApp que circulam por aí, uma mulher sendo presa na pracinha por estar sentada no banco, simplesmente um absurdo. E eu queria citar aqui uma frase que pode fazer a gente pensar um pouco, não é minha. Aqueles que abrem mão da liberdade pessoal e essencial por um pouco de segurança temporária não merecem nem a liberdade e nem a segurança. Benjamin Franklin. Bom, isso tudo que a gente está colocando não quer dizer que a gente é contra ou a quarentena, também não quer dizer que a gente está sugerindo nenhum tipo de desobediência civil. Mas se a gente, por um lado, entende ficar claro para todo mundo o tipo de risco que essa quarentena traz para a gente, o tipo de ameaça que ela traz para o nosso emprego, para a nossa capacidade de ganhar o pão de cada dia, para a nossa situação de desemprego absoluto e caos econômico, por outro lado, prenderam a gente em casa sem jamais tentar explicar ou sem conseguir dizer o porquê. E eu trago alguns pontos aqui que eu nunca consegui resposta em lugar nenhum. Primeiro, a quarentena não tem consenso científico nenhum. Ela é teórica e nunca foi testada em lugar nenhum do mundo na proporção que a gente está fazendo agora. Tem alguns países que estão tendo sucesso no combate ao vírus sem ter que lançar mão desse subterfúgio, sem ter que usar a quarentena. Só um exemplo que me vem de cabeça, Coreia do Sul, por exemplo, México, Japão, talvez. Segundo, o Brasil não é Europa, não dá pra gente tomar as mesmas medidas aqui que são tomadas lá fora. Por exemplo, a gente entra no inverno, o inverno está muito perto, vamos soltar todo mundo da quarentena no inverno? Não me parece ser uma boa escolha. Terceiro, não tem consenso nem sobre a origem do vírus, não tem consenso sobre a transmissibilidade do vírus, o quanto ele se propaga de uma pessoa para outra. Não tem consenso sobre a taxa de mortalidade. Os próprios testes que o governo está encomendando não são exatamente confiáveis pelo que se tem lido. Outra coisa que é bastante relevante é que a Organização Mundial da Saúde, que o Dória tanto gosta de citar para justificar essa quarentena, foi a primeira e principal, talvez junto com o governo da China comunista, que escondeu a informação e demorou extremamente para reconhecer o tamanho do problema que a gente tinha. Talvez se não fossem por eles, a gente não estivesse nessa situação nesse momento. Por último, o primeiro caso no Brasil já tem quase 60 dias. E será que deu tempo suficiente para a gente melhorar o nosso sistema de saúde? Quanto que a gente conseguiu progredir nesse sentido, enquanto teve todo mundo em casa trancado? Por último, só lembrar também que tudo que a gente enxerga por aí em termos de mídia, televisão, a maior parte a gente só vê tragédia, só vê terrorismo,
e ninguém consegue te dar uma boa notícia ou uma justificativa que faça sentido para o tamanho do estrago que vem sendo feito nesse ponto. Então eu acho particularmente que só quando a gente souber as respostas para tudo isso que eu levantei agora, é que alguém em sã consciência poderia sonhar em tirar a nossa liberdade, em tirar a sua liberdade sem o seu consentimento. Vai parecer meio clichê, mas eu queria lembrar uma parte importante do hino nacional que fala o seguinte: em teu seio, ó liberdade, desafia o próprio peito, a própria morte. E mais adiante o hino fala: verás que o filho teu não foge à luta e nem teme quem te adora a própria morte. Acho que são símbolos de coragem, então, no nosso hino, e a gente tem que levar em consideração e lembrar numa hora dessa de caos, onde parece que ninguém entende nada, sabe de nada e nem é capaz de liderar uma situação tão complexa. Bom, agora no dia 23 é feriado de Tiradentes, é uma data emblemática, é uma homenagem a alguém que morreu como mártir, defendendo, né, nossos ideais de liberdade aí. E talvez seja um momento bacana para a gente refletir, e mesmo que a gente esteja preso em casa, as nossas cabeças não estão, nossas mentes não estão, e a gente precisa arrumar uma maneira de fazer as nossas opiniões serem ouvidas. Por fim, eu só desejo um bom feriado a todos. A gente espera que o Brasil possa de fato acordar e que os nossos prefeitos, nossos vereadores possam ouvir um pouco a gente também, que não se acovardem diante da situação em que a gente está vivendo nesse momento e diante das decisões desmedidas que a gente tem acompanhado por aí. Essas decisões vão ser bastante caras, a gente vai ter que pagar por muito tempo, e principalmente aqueles que trabalham para levar o sustento básico, mais básico para casa, arroz, feijão, a feira principalmente. Continuando assim, o Brasil, na minha opinião, quebra, e muito mais gente vai acabar morrendo com ou sem o vírus. Bom final de semana.